Olá, paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Diogo, estou aqui com o pastor Kione. Estamos começando mais uma entrevista do Aboc Podcast. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like, curta e compartilha. E hoje nós temos um convidado especial. Antes de apresentar, o pastor Kione vai estar falando dos nossos apoiadores. Amém, Pai do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Nós estamos nesse terceiro episódio. Nós queremos agradecer nossos patrocinadores, queremos agradecer a CLV, que Deus abençoe estar com a gente novamente, sempre apoiando, que Deus abençoe grandemente. Queremos também agradecer o nosso novo apoiador, o The Beckman, salão de cabeleireiro, que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Pode apresentar o Também nosso convidado aí, especial. Também está conosco esse episódio o nosso pastor Ney Santos, ele da Assembleia de Deus do Belém, setor de Hermelino Matarazzo, esposa Nailza, e tem também dois filhos, Daniele com 12 aninhos e também o Micael com 2 anos e meio. Será o tema, né? O que Deus fez, a obra que Deus fez na vida dessa criança foi coisa tremenda. Amém? Queridos Pai do Senhor, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, podendo contribuir com esse trabalho e pedindo a Deus que a gente falar aqui possa alcançar vidas e edificar corações. É um prazer estar com vocês aqui mais nessa primeira vez, né? Que Deus continue abençoando o trabalho das vossas mãos. Amém. Glória a Deus. Se sinta à vontade, você tem liberdade aqui. E como é que foi, pastor Ney, que você conheceu esse Senhor Salvador Jesus Cristo? Na realidade, eu me converti aos 20 anos de idade, né? Nunca tinha frequentado uma igreja evangélica até então. Um amigo meu veio da Bahia e coisa engraçada é que ele veio para ficar na casa de uma irmã e acabou que algumas questões lá deu não tão certo e ele teve que ficar em casa. E ali conversando, falando da conversão dele, e ali mal sabia eu que já era Deus, né? Trabalhando e passou algum tempo, estava eu ali dentro da Assembleia de Deus, cultuando. Até então fui para conhecer numa quinta, mês de abril do ano 2000. Fui numa quinta, voltei no domingo, na outra quinta aceitei Jesus e estamos aqui dando glória a Deus até hoje, Amém. graças a Deus. E daqui para a eternidade com Cristo. Oh, glória. Pastor, a gente ia pedir para o pastor eh, dar um resumo do que aconteceu. É recente, né, pastor? A obra maravilhosa que Deus fez na vida do teu filho. Sim, sim, sim. Fez um ano e 2 meses, um ano e 3 meses, né? Foi setembro do ano passado. É, Ele foi diagnosticado, né, com meningite, perdeu os movimentos e uma angústia, varão. Uma angústia que é inenarrável, né? Não tem como a gente descrever quão grande é a angústia de você ver uma criança de 1 ano e 3 meses ali, os médicos correndo, tentando diagnosticar, porque até então, quando chegou no hospital, não tinha o diagnóstico. Eles estavam um tanto quanto perdidos, e inclusive a médica, né, que literalmente deu oficialmente o diagnóstico, ela até pensou no primeiro momento que não seria meningite, né? Ela chegou a dizer que achava que era síndrome de Guillain-Barré, né? Que é uma doença pouco conhecida. Nessa época eu já conhecia, porque infelizmente tivemos um caso na congregação a qual eu dirigia na época, que teve uma irmã que veio a falecer e ela estava também sendo suspeita por essa síndrome, né? Que é uma doença autoimune e que ela vai tirando os movimentos da pessoa, perde os movimentos das pernas, dos braços e até que a enfermidade venha a ceifar a vida da pessoa, né? E o menino, no primeiro momento, a médica pensou que seria isso, né? Mas antes de o pastor chegar no hospital, é, a criança teve alguns sintomas na hora? Sim, sim.
Na realidade, a meningite, ela é uma doença que evolui muito rápido, né? O menino, na sexta-feira, ele estava em casa bom, não tinha sintoma nenhum até então no decorrer do dia, brincando, andando. Coisa de uma criança saudável de 1 ano e 3 meses. Quem tem um filho pequeno sabe o que é isso. Mas aí quando foi à noite, ele já não dormiu tão bem. Chorando, teve febre baixa, não foi aquela febre alta, mas já teve febre, a gente deu dipirona, né, que geralmente sempre é o que se faz. Mas passou a noite. No sábado a gente já viu, principalmente minha esposa, né, que a mulher sempre ela é mais atenciosa do que o homem. Ela viu que ele não estava muito bem no sábado. Aí quando foi de sábado para domingo, aí ele já não dormiu. Ele dava aqueles cochilos e acordava gritando, né? E depois, com o tempo, a gente foi ver que é por conta da dor de cabeça, né? Porque é uma doença que atinge, acredito que o cérebro, e aí ele sentia aquelas dores, acordava gritando e passou ali a noite conosco. Quando foi no domingo, de sábado para domingo, ele já não dormiu praticamente nada. Eu acordei cedo, fui para a escola dominical. Aí minha esposa mandou mensagem que ele não estava andando, ele não ficava nem em pé mais. Ou seja, de sexta-noite para domingo de manhã, já evoluiu bastante. E aí ele não estava mais andando. E aí colocava sentado, ele não queria ficar sentado, só queria deitar. Ficava deitado e também não dormia, entendeu? Ele dava os cochilos e acordava gritando com dores. E aí na segunda-feira a gente tinha uma consulta, né? E aí foi quando a gente levou ele ao posto, que era uma consulta de rotina. E ali Deus preparou, né? Eu digo que é coisa de Deus que colocou uma médica que observou, apesar de não dar-se a entender pelo que ela veio conversar que ela nunca tinha tido essa experiência, mas ela suspeitou que seria a meningite, né? E aí chamou outros médicos que estavam ali, vieram 3 médicos, e ali começaram a observar, examinaram ele e tudo. E aí a médica chegou e falou que ele teria que ser removido para o hospital, né? Aí levaram ele para o hospital. Até então não levaram, né? Ficaram buscando ambulância. E aí, meu amigo, a gente que é pai e mãe já fica naquela angústia, né? E os médicos ali andando, até que chegou uma hora que o médico encostou ali perto de mim e falou: ó, pai, se eu fosse você, eu me preocupava, viu? Porque o caso dele não é muito simples, é sério. Pastor, é, às vezes as pessoas se enganam, principalmente o cristão, quando ele não tem um certo conhecimento. Eu ouvi muito falar isso, o médico desenganou. Era como se as pessoas recebem isso como se fosse algo negativo, no sentido de o médico tá, tá meio que, se a gente fosse falar no popular, ele tá desejando o mal, mas desenganar é esse o objetivo, é deixar fora do engano, Sim, né, pastor? sim, É trazer a verdade. sim, Porque o desenganar, ele traz esse peso, ele joga a gente na realidade sim, fria. sim. Eu imagino para o pastor, né? Hum, A tua filha, a diferença são 10 anos e alguma coisa é, de um para o outro. Aí Deus manda um filho, né? A gente que é homem, a gente sim, deseja também ter sim. um filho homem, um casal, né? Eu creio que o sonho da maioria das pessoas é esse, ter um casalzinho. E aí Deus manda a promessa, depois de 10 anos, o pastor recebeu um choque, uma notícia dessa, e isso eu friso aqui porque o cristão acha que o desenganar é um médico jogando algo pessimista, mas não, é falar a verdade, né? Sim. Como o pastor recebeu essa verdade assim na hora? Só lembrando, como eu estava conversando com o Diogo, né? É que esse menino, nós tínhamos a Daniele já, né? Já grande. E, tipo assim, não era que a gente, vamos já ter o menino. Sempre a gente conversava que a minha esposa, principalmente, sempre falava, né? Eu quero ter mais um e tal. E às vezes eu me animava, às vezes não, porque a menina já tá grande. E eu sempre Voltar falava, tudo de vou novo. começar de novo, trocar Tá do zero. fralda, Hospital, perder correria. noite, tudo. E Deus começou a usar pessoas para falar conosco, né? Que nos daria um filho homem, entendeu? Sem minha esposa estar grávida. Inclusive, em uma congregação que eu dirigia, Deus usou um irmão lá literalmente para entregar uma palavra profética e falou acerca de mudança, que eu estaria mudando, né? Eu lembro que foi em novembro de 2019.
E Deus usou ele para falar que meu tempo naquela congregação já estava acabando e que já tinha um outro rebanho me esperando, falou mais coisas. E ao final da mensagem, da palavra profética, ele ainda falou assim: ó, pastor Ney, para o senhor saber que Deus está falando contigo. Aí pediu para minha esposa ficar em pé na igreja. Falou: Deus está visitando o teu útero e vai te dar um filho varão. Deus já tinha falado outras vezes, mas dessa vez foi uma vez assim bem impactante, que foi uma ovelha minha dentro da congregação que eu dirigia, que ele congregava, né? Agora está na sede. E no final eu lembro que eu até falei para ele, eu falei: rapaz, você é corajoso, hein? Porque para entregar uma mensagem dessa fora da tua igreja não é fácil. Imagina dentro da tua igreja, para o teu pastor. E ele falou: não, pastor, eu tenho convicção que foi Deus. Eu falei: amém. Glória a Deus. E em setembro minha esposa engravidou. Engravidou em setembro, ele nasceu em junho. Aí quando foi em setembro do outro ano, com 1 ano e 3 meses, que a gente passou por esse vale aí, esse vento. E eu deixo claro aqui uma coisa, que a Bíblia diz que Deus, ele não faz nada sem que antes ele não revele aos seus filhos, né? Então sempre Deus vai nos revelar. No domingo, um domingo antes, veio um irmão pregar na congregação que eu dirigia na época. E Deus usou ele, falou: pastor Ney, eu vejo o senhor dentro de uma ventania. Falou desse jeito: eu vejo o senhor dentro de uma ventania, mas Deus está falando comigo. O senhor pode ficar em paz, que ele vai entrar contigo, viu? Meu Deus. No outro domingo, nós já estávamos passando por isso. Entendeu? Passando Então, uma semana já. uma semana. Pastor, o pastor citou Amós 3:7, né? Aqui eu abri, ó, quando passou Sim. até eu mostrei, né, como Sim. que o Espírito de Deus realmente testifica, né? Porque, diz, né, Amós 3:7, porque não fará coisa alguma o Senhor, sem antes revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. Sim. Então, assim, quando a gente está na presença de Deus, tudo é direcionado, Sim, né? sim, sim. Ainda que a gente não aconteceu, a gente estava conversando aqui quando chegamos com o nosso irmão Diogo, o que ele passou, né? O processo que ele Sim. passou também. Sim. E Deus falava, né? Também de algo. E Deus sempre avisa, prepara a gente, né, pastor? E Sim. é interessante. Eu imagino, não sei, mas imagino que o pastor passou quando recebeu a notícia. Não foi fácil, porque até então, quando você perguntou, quando o médico veio para falar, o sentimento é de total impotência, né? É de total impotência. Ali você vê o quão você é dependente de Deus, o quanto você depende de uma intervenção divina. Porque quando o médico falou isso para mim, eu falei: doutor, ele veio falar, ficar preocupado. Pô, você tá com um filho ali, você vê médicos andando, conversando de canto e tudo, só por isso só você já começa a se preocupar, porque você já vê que é uma coisa anormal, ela foge da normalidade. E aí quando ele vem para falar isso, eu olhei para ele e falei: doutor, você acha que eu não estou preocupado? E nesse meio termo, minha esposa tinha pego o carro e tinha ido em casa, porque a médica falou que ia remover ele para o hospital e que provavelmente ele ficaria internado. Então nisso a minha esposa já foi em casa preparar uma bolsa com roupa, tudo. E eu fiquei com ele lá. E nisso a médica veio de 3 em 3 minutos, 5 em 5 minutos, ela passava ali para medir a saturação dele, examinar ele. Aí quando a médica veio, eu falei: doutora, pode falar. Vocês estão suspeitando de quê? Qual é a suspeita de vocês? Pode abrir o jogo, não tem nenhum problema não. Minha esposa não está aqui, porque a gente se preocupa muito com a esposa, que é mais frágil. Aí ele olhou e falou: ó, pai, eu estou suspeitando que ele esteja com meningite. A suspeita é essa. Aí eu falei: ó, doutora, o Deus que eu sirvo não perdeu o controle de nada. Mas a gente fala, mas por dentro, meu irmão, a gente tá acabado, entendeu? Mas a fé, ela sobressai, né? A razão. E ali, daqui a pouco, minha esposa chegou, veio a ambulância, inclusive, que eu comentei com o Diogo, que era no posto, né? Era uma consulta de rotina, mas a médica, ela falou: ó, eu vou junto. Ela deixou o turno dela. Para vocês verem que os médicos, eles estavam tão preocupados que ela deixou o turno dela, deixou os outros pacientes que já estavam para acompanhar até o hospital, entendeu? Entendi. Ela foi até o hospital para dar entrada junto, para passar a situação, entendeu? E lá entrou no PS, né? E aí começou a fazer exames, mas até então fez exame de sangue, exame de urina, fez tomografia,
fez ultrassom e não deu nada, entendeu? Porque até mesmo porque a meningite não é constatada por silenciosa, isso, né? entendeu? Ela, para você descobrir ela, você tem que tirar o líquido da coluna para fazer. Então, todos esses exames, quando o médico olhava, tá tudo bem, entendeu? E nisso trocou o turno. Aí quando foi lá para as 10, 11 horas da noite, que pegou o último que mais demorou foi o exame de sangue. Que o médico pegou tudo e falou, ó, não tem nada. E ele queria dar alta, entendeu? Meu Ele queria mandar Deus. para casa. Eu falei, doutor, não tem como mandar para casa. A gente veio para aqui com suspeita de meningite, como o senhor vai mandar nós para casa? Aí ele falou, o médico ainda falou, ó, eu vou internar então, vou pedir a internação e ele sobe. Quando chegar lá, o neurologista vai avaliar melhor e ver se fica ou não, entendeu? E graças a Deus, irmão, que internou. Porque se não interna, Pior da naquela quadra. madrugada ele morria em casa. Porque de madrugada, ainda antes de diagnosticar oficialmente, porque até então era suspeita, mas uma vez que subiu, minha esposa ficou no hospital junto, que subiu para a internação, já entrou com antibiótico próprio para tratar a meningite, ainda que era só uma suspeita. Mas uma vez que existia a suspeita, eles já entraram com antibiótico. E aí eu voltei para casa, meu amigo. E aí você imagina. Cheguei em casa, a minha menina esperando, lá em casa só até então. Cheguei em casa por volta de meia-noite, mais ou menos. E aí na hora que ela me viu entrando, sem a mãe, sem o menino, e ela já começou, pai. A gente começa a lembrar, não tem como não se emocionar, irmão. E ela, pai, cadê o meu irmão? Cadê minha mãe? Aí eu falei, não, filha, teve que ficar lá, a gente tenta amenizar, né? Porque até então é uma criança. E aí ficou lá pra ver direitinho, mas se Deus quiser, daqui a pouco tá aqui em casa. E ela foi pro quarto dela, entrei pra tomar banho, aí, meu amigo, quando você entra pra tomar banho, você fecha a porta do Boca banheiro, no pó. aí você se acaba ali, entendeu? Você se acaba. Coisa de 1h30 da manhã, mais ou menos eu deitei. Aí a menina pediu pra ir dormir comigo, ela veio pro meu quarto, né? Aí quando foi por volta de 4 horas da manhã, meu amigo, o celular ali toca. Meu O Deus. celular tocou, a minha esposa num desespero, porque o menino começou a ter convulsão, né? E chegou a desfalecer nos braços dela, entendeu? E aí, quando veio a junta médica que tava ali, correndo, pegou o menino e saiu com ele, entendeu? Já desacordado. Aí a minha esposa me ligou desesperada, querendo que eu fosse pro hospital. 4 horas da manhã. Aí a menina acordou também, aí pensa, o desespero Uma chorando de um lado lá, e a isso. outra de outro. E aqui em casa também. E eu tentando acalmar minha esposa, eu falei, filha, calma. Eu não tenho condição de ir para isso. Se eu for para eles, não vão deixar eu entrar. Porque não deixa. O hospital vai deixar eu entrar. Meu filho tá passando mal lá dentro. Sim, e aí? Você vai fazer o quê? E aquele desespero, até que lá do fundo eu escutei o grito do menino. Acho que ele reanimou, Glória a voltou. Deus. E aí, meu amigo, aí eu já não dormi mais essa noite. Pastor, quando a gente passa um vale dessa envergadura, a gente tem o nosso particular com Deus, né? Sim, É, eu queria saber um pouquinho, sabe? Tem gente que nessa hora Deus dá uma visão, tem gente nessa hora que Deus que abre uma palavra. Eu digo porque aconteceu comigo. Meu pai ele teve Covid, minha filha, quantas vezes quem me socorria era o irmão Diogo, que a gente numa situação difícil, ela teve muito problema respiratório e a gente sempre busca, né, na palavra. Tem pessoas que Deus dá visão, tem sim. pessoas que Deus dá um versículo ali que se encaixa com a situação. Porém, tem pessoas que Deus ele reserva no silêncio. Eu queria saber do pastor qual desses, ou A se teve terceira. algo, a terceira, o Terceira. silêncio. Meu Deus. Terceira opção. Deus já falou antes. Mas durante o Certo. processo, nada. Nada, nada. E às vezes é bonito, né? A gente pregar e falar que o Poético. silêncio de Deus também é uma resposta, né? Resposta Mas dolorida, né? é bonito você pregar. Depois que passou, né? Sim, sim. Hoje a gente falar isso aqui, Na íntegra. até hoje, quando a gente está em casa, minha esposa, meu menino às vezes está brincando lá no apartamento, correndo para um lado, correndo para o outro, minha esposa começa a chorar, entendeu? Do nada. Glória a Deus. Ela começa a chorar e às vezes ela já é chorona por si só. Minha esposa é muito emotiva, né? Mas às vezes quando a gente lembra do que passou,
e pensa na possibilidade dele não poder estar conosco mais, misericórdia, entendeu? É uma coisa que hoje, por mais que a gente vai falar e se emociona, bacana, né? Mas na hora, meu amigo, é, é um, é uma dor que é indescritível, entendeu? É que nem você perder uma pessoa que você ama, alguém chegar do seu lado e falar, não, eu sei. Você não sabe o que a pessoa está passando. Você pode imaginar. Imaginar. Você imagina o que ela está passando, né? Ainda mais quando é um filho, né? O Você tá filho de brincadeira. mexe demais É com a a corda do estrutura de um homem, coração, né? né? É, Mexe filho é. demais. Eu digo sempre que um pai de verdade, uma mãe de verdade, irmão, ele troca de lugar fácil. Sim. Ele troca fácil de Sim. lugar. Eu vou pro lugar dele, Senhor. Se pudesse. Às vezes eu lembro a minha primeira menina, principalmente quem tem o primeiro, né? Que nos primeiros meses ali, o primeiro mês, segundo mês que ela tá com cólica ali, né? Fica Começa a perdido. chorar. Eu falo assim, eu tira dela, põe em mim, né? Imagina Verdade. numa situação dessa, que os próprios médicos olham e tipo assim, não te dá, porque pela medicina, nós não tínhamos expectativa de vida do menino, entendeu? Pelo que passou. Tanto é que eu mandei o laudo. No laudo lá, ela é diagnosticada como a meningite viral, entendeu? Mas a própria médica fala: olha, mãe, eu não estou entendendo. Não entende, não entende porque as coisas de Deus não é para se entender. E milagre não se entende, você se vive, entendeu? No dia que você entender o milagre, deixa de ser milagre, entendeu? Então ela falou: não estou entendendo porque o laudo ele está dando que é viral. Mas todos os sintomas É da é da bacteriana. bacteriana. Porque, primeiro, ela, foi tudo muito rápido. 2 dias, praticamente, o menino, se tivesse vindo para casa, a gente já tinha velado ele, entendeu? Já estava com mais de ano enterrado. Porque naquela noite, se não está no hospital, meu irmão, a gente não conseguiria reverter a situação dentro de casa, entendeu? E aí, até então, ele estava tomando a medicação, porém, não tinha feito o exame da coluna, que foi feito no outro dia, entendeu? No outro dia foi de segunda, aliás, foi de domingo para segunda, ele foi internado, segunda para terça ele foi internado, isso mesmo. E na terça-feira que foi ter o exame. Foi o Foi, pastor que ajudou, né? na realidade, foi assim, desceu, né? Quando ele estava num determinado andar, não me recordo qual, mas aí quando desceu com ele, aí a médica foi examinar, uma outra médica, né? A que assina o laudo como a detecção, vamos dizer assim, da enfermidade, né? Quando ela observou, ela me encostou em mim e falou: pai, com essas palavras, ela falou: eu eu não vou mentir para você, eu estou muito preocupada, porque os sintomas que que ele está dando aqui é de Guillain-Barré, entendeu? Não é nem de meningite. Então, tipo assim, quando a médica chega e fala que tá preocupada porque o sintoma é de Guillain-Barré, que ainda poderia ser uma coisa pior Do do que que a Do que a meningite, entendeu? meningite. Porque ele perdeu o movimento da perna, ele não estava sentando, entendeu? Ele ficou praticamente paralisado. E a Guillain-Barré é isso que dá. Só que como ele estava muito desidratado, a médica falou: não vou fazer o exame agora, porque se eu furar a coluna não vai ter líquido, então nós temos que hidratar ele para na hora que fazer, furar, ter o líquido para sair. E nesse período ela pediu já o exame da Guillain-Barré também. E segundo ela, ela falou: estou com pressa de fazer logo da meningite, porque é menos doloroso. E aí a gente imagina, Meu ter que Deus. furar a coluna da pessoa é menos dolorido do que Do que fazer o outro. o outro passo. Porque ela disse que, e de fato foi assim, a Guillain-Barré, ela falou que só é diagnosticado tirando o sangue da artéria. Então ela tem que achar uma artéria para colher o sangue ali para fazer o exame, entendeu? Então, e teve um momento ali que ela, depois que ela viu que ele estava já tendo já a hidratação boa para fazer o exame, aí ela chamou 2 enfermeiras e falou: vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste aqui para ver como que vai, tipo um ensaio, não é um teste, é um ensaio, Uhum. para envergar ele, as enfermeiras segurar para ela vir para furar. E é engraçado, né? Que a médica chegou para mim e falou: pai, você pode ficar na sala para acompanhar, só que é assim,
Você pode chorar, você pode gritar, só que você não pode tocar em mim, nem na junta médica e nem desmaiar. Porque se você não aguentar ver, fazer o exame e você desmaiar, você vai ficar caída. A gente não pode parar para te socorrer. E eu falei, não, doutora, tá tranquilo, eu não tenho esse problema de ver alguma coisa e desmaiar. E aí, no que veio, que pegou ele, colocou ele numa posição fetal, né, pra negociar, e ele começou a gritar, tipo assim, na hora que soltou ele saiu engatinhando, correndo, e veio e me abraçou e grudou em mim. Meu Deus. Como se dissesse, tá pedindo socorro, me socorre, me Meu Aí socorre, quebra o entendeu? coração do Mas, homem. rapaz, é de doer na alma, irmão. Só que aí a médica chegou pra mim e falou, pai, já é uma boa notícia. É isso aí, porque se ele tivesse com, se Recuperou os fosse, movimentos. até então não recuperou, porque ele não ficava em pé e nem sentado. Mas ele Só que engatinhou, só já que deu um ela falou sinal. que fosse Guillain-Barré, ele não teria essa força pra, pra ele Correto. engatinhar até mim, entendeu? Então, só que toda vez que a médica vinha, eu falava, doutora, o Deus que eu sirvo, doutora, ele não perdeu o controle de nada. Glória a Ela Deus. vinha, dava uma notícia, eu falava isso pra ela. Ela ia lá, voltava, dava outra notícia, eu falava, doutora, o Deus que eu sirvo não perdeu. Eu falei umas 5, 6 vezes pra ela. Aí tá bom. Foi colher, né? Colheu o líquido, ele começou a se bater, ela permitiu que eu ajudasse, segurei no ombro, vi. Quando saiu o líquido, aí ela olhou e falou, ó pai, isso aqui também é um bom sinal já, viu? Porque se fosse Guillain-Barré, o líquido ia sair sujo. E o líquido da coluna, mas saiu bastante mesmo. Saiu bem limpinho, aquela aguinha bem transparente. Ela Já falou, então já trabalhando. é uma boa notícia. Se é que pode se dizer que tem uma boa notícia numa situação dessa, mas devido às proporções, Aliviante. né? Menos pior, né? Aliviante. Aí ela falou, aí pediu a urgência. Depois de 2 horas ela veio e deu o diagnóstico da meningite, né? Aí ela deu o diagnóstico da meningite e colocou as situações qual que era, entendeu? E a gente sabe que a meningite, principalmente a bacteriana, 90% dos casos aproximadamente morre. Os que conseguem sobreviver ou fica Sequela. cego, ou fica surdo, mudo ou paralítico, entendeu? Inclusive, tinha uma criança lá no hospital na época, duas, né, na realidade. Uma maior do que meu menino, que não andava, que foi sequela da meningite. E tinha um pequenininho, que esse aí já a gente via que não ia ter problema, entendeu? Então, ficou ali. Depois veio a minha esposa, eu passei a noite e ela ainda falou, né, que quando ele tava ali, que tá no videozinho que eu te mandei curto, que ele tá ali só o olho dele meio que virado, ela falou, pai, ele não pode piorar daqui. Se ele piorar, você me chama. Se ele der convulsão, você me chama. E aí eu já tinha ficado a noite anterior praticamente sem dormir. Claro. Aí fiquei sentado. Tinha que ficar de prontidão agora. Fiquei do lado com medo dele dar uma convulsão de novo, que já tinha dado anterior, entendeu? Só que nisso ele já estava tomando remédio. Aí eu passei ali e eu me lembro que teve uma hora que eu sentado ali olhando ele naquela situação, eu falei para Deus, foi o que eu falei para o Daniel. Falei, Senhor, o Senhor me prometeu que me daria um menino. O Senhor disse que me daria, o Senhor cumpriu a sua promessa. O Senhor já cumpriu. Agora, se o Senhor quiser levar, Senhor, só fortalece o nosso coração, nos ajuda. Porque é uma pancada, entendeu? E eu pensava muito na minha esposa, entendeu? Pensava muito na minha esposa. Se caso Deus que quisesse recolher, ele pode. Porque a gente que Senhor não aceita, o Senhor, mas quem somos nós? Entendeu? A gente tem que entender Pastor fez que nem Abraão, né? Entregou o seu Isaac. que E Deus devolveu. é o mínimo que a gente pode fazer. A gente tem que entender que Deus é soberano. E o engraçado, varões, que assim, alguns dias antes, na escola dominical, naquele trimestre da escola dominical, nós estávamos estudando a vida de Jó. E acho que 2 semanas antes, falou sobre a perca de Jó. E eu me lembro que o professor ali dando aula, e eu até falei antes, às vezes a gente fala as coisas e Deus nos põe em prova. Porque às vezes pregar que Deus mudou o quadro de Abraão, enfim, é muito fácil, é muito bom. Mas e quando Deus Na nos põe em pele. prova, entendeu? E quando Deus fala, não, agora vamos ver se você tem condição. E eu me lembro que naquelas semanas anterior, eu comentei lá na classe, que eu falei, irmãos, todos nós
estamos sujeitos a passar os reveses da vida. Olha, eu imagino que hoje ninguém tem condição de passar o que Jó passou. Não suporta. Hoje, na atual geração que nós estamos, ninguém suporta o que Jó passou. Mas dentro das nossas condições, e a Bíblia diz que Deus, ele não nos prova Além das nossas mais forças. do que nós suportamos, mas com a prova vem o escape. Dentro daquilo que a gente tem condições de suportar, o segredo é esse, é não pecar contra Deus. Porque em tudo a Bíblia diz que em momento nenhum Deus atribuiu culpa alguma a Deus. Jó Jó. atribuiu culpa alguma a Deus. Em todo momento Jó glorificou a Deus, entendeu? E eu disse aos irmãos lá, aos obreiros, nós estávamos na classe dos obreiros, e eu falei para eles, falei, ó, todos nós estamos sujeitos. O segredo é tomar cuidado, para no momento de adversidade a gente não pecar contra Deus. Esse é o perigo, entendeu? Porque hoje, infelizmente, as pessoas hoje vivem numa teoria de prosperidade que as pessoas não podem mais passar por prova. Deus não pode mais me provar, Deus não pode te provar. O triunfalismo, não é? Você entendeu? E Deus pode, irmão. Ele é Senhor. Ele é soberano, a gente tem que entender isso. Ele faz o que ele quer. Nós somos servos, nós somos filhos. E como pai, ele tem o direito. Entendeu? E ele não vai nos provar. Ah, porque Deus é mau. Ah, porque Deus é cruel. Nunca, entendeu? Mas ele pode. Pastor, dentro disso, a gente faz um contraste entre Pedro e Jó. Que na vida de Jó, Deus ele permitiu que Jó passasse aquela Sim. provação, porque não danificou a fé de Jó. Pelo contrário, Jó ele fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje meus olhos te veem. Sim. Então, essa prova que Jó passa fortalece a fé dele. E o cunho dessas entrevistas que nós fazemos com os nossos convidados é este, é fortalecer a sua fé. Sim. É saber que há um Deus que pode te ajudar. Quem sabe você está assistindo esse podcast aqui, está passando por um momento de tribulação, mas você tem um Deus, você tem uma promessa. E pastor, na vida de Jó, a prova vai fortalecer a fé dele e vai levar ele a um relacionamento mais estreito com Deus. Mas a respeito de Pedro, Jesus estava falando, né, que ia morrer, que ia ser crucificado, Sim. que ia ressuscitar e que os discípulos o iam abandonar. E aí Pedro se levanta e fala, Senhor, nunca que eu vou te deixar. Que coisa interessante. Aí Jesus fala assim, Pedro, Satanás te pediu para se andar contigo, mas eu roguei ao Pai por ti e não sucederá. Sim. Para o quê? Para que a tua fé não desfaleça. É o que o pastor está falando, que Deus ele visa isso. Por que tem coisas que a gente não passa? Porque a nossa fé irá desfalecer. E tem coisas que a gente passa que a nossa visão é algo anormal. Sim. Por que Deus permite? Porque não vai danificar a fé. Pelo contrário, vai nos aproximar de Deus. Na realidade, eu me converti no ano 2000. Eu acredito que em 2003, mais ou menos, eu já tinha tido esse desprazer de ter um ente desenganado, né? Porque minha mãe também já foi desenganada pelos médicos já. Ela almoçando, acho que eu comentei, ela almoçando em casa, ela comendo um peixe, engoliu uma espinha. Essa espinha perfurou o esôfago e uma artéria, entendeu? E eu até pedi para ela os laudos, só que essa semana ela falou, procurei aqui, eu não achei, porque tem 20 e tantos anos já, é difícil de encontrar. Mas ela foi, segundo os médicos, já tinha feito a endoscopia, viu que já tinha um sangramento, e o médico na época falando que ia abrir ela daqui até embaixo para tentar tirar, e se não conseguisse abrir, ia abrir mais assim, ou seja, ia fazer uma cruz na barriga dela, no tórax. E a chance de vida, segundo o médico falou para mim, era muito pouca, porque qualquer sangramento, como era uma artéria, e nós sabemos que a artéria, vamos fazer uma suposição aqui, Analogia. é uma via principal e tem as ruas, né, laterais de avenida. Sim. Então, é onde tem o maior fluxo sanguíneo. Então, como que já tem um sangramento, na hora que você tirar aquele objeto que está furando, a tendência é de aumentar, entendeu? E o médico disse a ela que ia operar, falou para mim e minhas irmãs do lado, que ia
tentar operar, mas que não dava garantia nenhuma de vida para ela. Porque qualquer sangramento que aumentasse ali, dava hemorragia na mesa e não tinha como reverter. E eu me lembro, ainda novo convertido, que eu falei para ele, falei, doutor, essa palavra é tua, não é a de Deus. E a última palavra é a de Deus, não é a tua. É engraçado que o médico regalou o olho, assim, olhou para mim, eu falei, mas todavia, pode ir lá e operar ela, em nome de Jesus. Deus vai usar a vida de vocês. Aí o médico virou as costas, minhas irmãs já começaram a chorar, e eu fui criado sem pai, meu pai morreu, eu tinha 6 anos. E aí eu saí de canto, no hospital, saí andando, encostei num lugar, na época eu era cooperador, e eu dirigi um trabalho de oração na igreja das 10 à meia-noite. E ali eu vi Deus fazer coisa linda ali. Jesus libertar pessoas, batizar com o Espírito Santo, gente testemunhando cura. E aí, só que às vezes, varão, às vezes não, é sempre. É muito bom a gente orar e ver Deus fazendo algo na vida de alguém. Mas chega um momento que você precisa viver o milagre. Porque você orar pelo milagre alheio, opa, maravilha, glória a Deus, é muito bom você ser instrumento. Mas tem momento que Deus te coloca num lugar que fala, não, agora eu preciso viver. E eu aí, falei isso para Deus. E aí vem as pessoas, né? Clama teu Deus, né? Sim, é. É que o Diogo viu uma época. Isso de um crente. Eu tava passando por uma dificuldade, né? Aí teve um cristão aí, né? Chegou pra mim e falou, ora o teu Deus aí, me afrontando. Isso. E como Jesus diz, né? Como diz, médico, cura a ti mesmo. Sim. O caso é que quando o médico falou que minhas irmãs começaram a chorar, eu saí e fui para um canto. E na hora eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Senhor, eu ministro milagre na vida dos outros direto. Só que aqui, Senhor, eu quero viver o milagre. Eu preciso viver esse milagre. Varão, nesse caso já foi diferente do meu menino. Na hora Deus falou comigo. Falou, canta. Canta. E eu saí andando e cantando. Não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti. Aí quando chegou no refrão, Deus cuidará de ti. Aí eu não aguentei, irmão. Eu sentei no canto e comecei a chorar. Sabe, quando você olha assim e fala, meu Deus. Aí nisso já foram avisados meus parentes, da Bahia, os irmãos, todo mundo já estava esperando. E o caso do Daniel, é engraçado que na época, hoje minha mãe congrega comigo, na igreja que eu dirijo. Mas na época ela congregava em uma outra igreja. E o pastor dela, na época, ele foi até em casa, né? Ela ficou internada. Aí, para fazer a cirurgia no outro dia. E aí o pastor chegou em casa, olha, o caso dela é muito grave. E a situação financeira nossa, nós nunca tivemos dinheiro, mas na época menos ainda, entendeu? E aí ele chegou e falou, e como o caso dela é muito grave, eu já fiz contato com um deputado da igreja e ele já disponibilizou, que diante de Deus, se precisar do caixão, minha mãe viva, o pastor dela, falou desse jeito, se precisar ele vai arcar com a despesa, tudo. Eu falei, não, pastor, foi o médico que falou. O pastor já estava enterrando minha mãe, o velório já estava pronto, você entendeu? Aí eu falei, não, pastor, foi o médico que falou, não foi Deus, não. Preparar para outro. Varão, é por isso que eu amo ser pentecostal, irmão. Eu amo os pentecostais por causa disso. Ela não era de uma igreja pentecostal na época. Não que as que não são pentecostais, as neopentecostais tradicionais, não exista homens de fé. Mas o pentecostal, irmão, o negócio tá... Ele é meio maluco, você né, entendeu? Tá tudo... Não, Deus vai dar vitória, Deus vai dar vitória. Esse deputado aí era comunista, você viu? entendeu? Não, foi o pastor que tava pedindo já o caixão, você entendeu? O pastor. Aí eu falei, não, pastor, foi o médico que falou, não foi Deus não, a última palavra é a de Deus. A última palavra é a de Deus. E aí quando foi no outro dia que nós fomos para lá, não precisou orar, não precisou operar, não precisou nada. Os médicos olhavam, me chamou, foi fazer, isso ela estava no Hermelino, foi transferida aqui para Santa Marcelina, em Itaquera. Aí a médica pegou o laudo anterior, que estava lá que eu lendo, ela falou, não sei o que lá, que era artéria, tal o nome lá, né? Objeto pontiagudo com perfuração local, com perfuração
e pequeno sangramento local. Isso na endoscopia, o laudo estava dizendo assim. Aí a médica foi para lá, aí chamou para fazer uma outra. Aí quando pegou, que olhou, não tinha mais o espinho. Da hora pra E aí o outro tava mostrando que tava sangrando. No outro já não tinha sangramento, não tinha nem espinho. questão de minutos. Não, uma noite. Da noite. Foi uma noite. Saiu do hospital do Hermelino à noite, quando foi no outro dia cedo a gente foi pra lá. E a médica olhando, aí quando falou isso, aí minha fé já foi lá pra cima. Eu falei, doutora, Meu Deus, Deus que continua fazendo milagre, doutora. Pastor, Deus continua fazendo milagre. o nosso lema espontâneo, que a gente não combinou, né? Lema do podcast, mas sempre a gente roda e cai em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Sim, E sim. a nossa função aqui é evangelística. sim. A gente está aqui para evangelizar as almas que nos ouvem. De repente você que está ouvindo não está passando por uma situação desse tipo. Mas se você conhece alguém, manda os testemunhos, pois aqui são pessoas, homens de Deus, que estão aqui conosco, homens sérios, homens que congregam, que têm suas congregações, que fazem parte de ministério Sim. há 23 anos. Nós estamos aqui trazendo pessoas que têm caráter, que têm índole. E como o pastor acabou de dizer, um objeto que estava, né, trazendo dano dentro Do organismo. do organismo da mãe do pastor e de uma hora para outra some. É o homem de branco, é o Deus, nosso Deus Todo-Poderoso. Que é o caso, né, que a gente acabou entrando, mas o caso do meu menino também, entendeu? Que eu comentei, acho que com o Daniel lá, quando... Diogo Daniel, de onde eu tô dizendo Daniel, né? É o Daniel Daniel. ali, ó. Então É a que a gente beira, falou, ali Daniel, só. Daniel. é o dos bastidores. O que que acontece? Que as enfermeiras ali, que estavam passando medicação, tudo, elas falam pra minha esposa, né? Ela falou, ó mãe, isso já depois que o menino já estava bem, ainda não estava andando, não tinha voltado a andar, porque ele foi voltar a andar 2 dias antes de ter alta, então ele ficou ali 8 dias internado no hospital, dos 10, 11 dias, se não me falha a memória, só teve no segundo, na antevéspera dele sair, que ele voltou a andar, dar aqueles passinhos ali, que eu te mandei a foto, depois eu vou ver se eu acho o vídeo dele andando, mas ainda andando como se estivesse começando a caminhar. Tanto que os médicos até perguntavam, mas ele andava? Eu falava, andava, doutor. E aí, hoje em dia com o celular, né? Tudo que o menino faz, a gente vai lá e filma. Hum. Aí eu falei, aqui, doutor, ele brincando, correndo dentro de casa com a irmã brincando. Eu falei, andava normalmente, tinha uma vida perfeita, entendeu? Ele tinha perdido todos os movimentos da perna. Ele movimentava assim, mas não tinha força, Pra caminhar. entendeu? Não tinha nem para Se sentar. locomover. Eu imagino, não é que os médicos falaram. Porque assim, como é uma doença neurológica, né? Ela atinge a parte do cérebro, eu imagino que acho que não mandava os Informação. movimentos, Essa entendeu? Ele não informação. tinha força. Ele não tinha equilíbrio, na realidade. Ele não tinha equilíbrio, porque nem sentar ele sentava, entendeu? Ele parou até de sentar. Você colocava ele sentado assim, ele desesperava querendo lhe pegar, entendeu? Achando que ia cair, entendeu? Então ele só ficava deitado. E as médicas, as enfermeiras, conversando com a minha esposa depois, ela falou, ô mãe, aqui, quando a gente chega na internação, que a gente perde um adulto, é uma tristeza muito grande pra gente, porque quando a pessoa vem pra cá internar, a gente não quer perder ninguém Tá sob com a os morte, né? cuidados, né? Ela falou, e quando é uma criança, então, você não tem noção de como que a equipe fica. E aí minha esposa falou, mas vocês pensavam nessa hipótese dele falecer? Ela falou, não, a gente não acreditava, era que ele sobreviveria, entendeu? Quando ele chegou lá, segundo as médicas, olhando a situação, ele já estava preparando para a perca dele, entendeu? Emocionalmente, né? A Sim, equipe. então, tipo assim, porque foi tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido. E quando subiu, aí já entrou uma outra equipe médica que tratou os 10 dias que ele ficou ali lá na parte de cima, né? Que ficou no terceiro andar, se não me falha a memória, do hospital. Aí já foi uma equipe médica. Todo dia o médico passava de manhã junto com o pessoal dele, olhava, examinava, dava o medicamento. E aí, gradativamente, ele foi tendo melhora, mas até então ele não levantava, só ficava deitado, Foi entendeu? gradual, né? Já começou a reconhecer a gente, já começava a brincar, entendeu? Já começava a brincar. Pastor, você falando da equipe médica, né? Tem gente que fala, não, mas o médico tem que ser profissional, ele não pode misturar sentimentos. Uhum. Eu queria, assim, na questão de funcionalidade,
ele tem que sim manter o profissionalismo. Sim. Mas assim, eu digo, eu tenho meu trabalho. Se dá errado no meu trabalho, ainda que não mexa com vidas, necessariamente com saúde ou a questão da integridade física, mas o meu trabalho, eu quero que ele saia o melhor. Sim, Então você imagina uma equipe perder uma criança, ainda que seja uma doença desse porte. Então, assim, tem a questão também, tem as pessoas também que se sensibilizam. Porque eu ouvi já algumas vezes que o médico tem que ser profissional, mas não é um robô. sim, Então, envolve tudo, né? E assim, eu ouvindo o pastor falar, a gente já teve nossa prévia também, mas a gente sente o sentimento, pastor, de, é, de alegria, não só do pastor, mas da sim, equipe, da equipe. pois assim, o pastor em tudo colocava Deus na frente. Esse é o maior segredo Sim, para a gente. É Deus estar na frente, a gente evidenciar o nome do Senhor, porque tem pessoas que pedem oração para a gente. Eu apacento há cerca de 14 anos e as pessoas vêm pedir para a gente, o pastor, sim, ora sim, por fulano, mas ela coloca o nome na oração, ela coloca o nome no terreiro, ela coloca o nome no, começa a colocar em tudo quanto é lugar. sim. E se acontecer, a glória não é direcionada a Deus. Exclusivamente a Deus, né? E o pastor, né, a gente como cristão, Sim, logicamente a gente vai direcionar a glória a Deus. sim, Mas eu também queria deixar esse recado para quem nos assiste, tanto aquele que pede oração quanto aquele que vai orar, procura direcionar no Senhor. No Senhor, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Pois o pastor acabou de nos dizer que quando o diagnóstico era ruim e até mesmo as expectativas da equipe médica era de não sobreviver, o pastor falou, não, sirva um Deus. E é. isso é importante, é glorificar o nome de Deus. E ele não perde o controle, né? Não Você perde. entender que ele tem o controle de tudo e às vezes a gente olha para o nosso problema, né? O problema que veio até nós, né? Que a gente quer tomar posse, né, do Uhum. problema, da enfermidade, mas a gente olha para aquela adversidade que a gente está passando e a gente coloca ela muito grande e esquece, né, que Isaías ele vai dizer que o céu é o trono de Trono e a Deus terra escabra. e a terra é só o estrado. Pensa você sentado nessa cadeira aí, é Deus sentado no globo terrestre. E a terra, nas nuvens, né? E a terra é só o lugar dele pôr o pé. Então a gente esquece que o nosso Deus ele é muito grande. E às vezes, eu até falo na congregação, que nós queremos embelezar muito. E as coisas de Deus é tudo muito simples, irmão. É tudo muito simples. Olha aquele leproso, que eu gosto demais, acho coisa linda essa passagem. Ele chega até Jesus. Como? Não sei, mas ele chegou. Ele conseguiu atravessar a multidão E era impossível, né? com lepra. É, porque ele não podia nem se aproximar. A 100 metros, né, diz a história, que ele tinha que começar a gritar: sou imundo, Isso sou leproso. Não podia estar próximo, senão o pessoal apedrejava ele. Mas ele conseguiu chegar até Jesus. Era a oportunidade da vida dele. Era a oportunidade que ele tinha, Única. entendeu? Única. Sim. E aí, quando ele chegou até Jesus, ele podia chegar: Jesus, me cura, Senhor. Eu preciso ser curado. Ele falou: não. A Bíblia diz que primeiro ele adorou. É. E quando ele adorou, ele falou: Senhor, Mateus 8 se o Senhor quiser, o Senhor pode pode me purificar. curar. Ou seja, em outras palavras, ele falou, se o Senhor não quiser, não tem problema. Mas se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode. É muito E, tremendo. e olha Jesus o que que fala: eu quero ser seja curado. Curado. Você está entendendo como as coisas de Deus é simples? E às vezes a pessoa quer, quer ir pregar, quer, quer ir orar por alguém, aí tem que fazer aquela oração bonita. Não, Seja, assim. seja seja objetivo. objetivo. As coisas de Deus é tudo muito simples. Por isso que quando a médica vinha, falava uma coisa, eu falava: doutora, o Deus que eu sirvo não perdeu o controle. Tanto que, eu lembro agora que quando ela foi passar para minha esposa, que ela não estava entendendo, porque assim, a ciência é muito clara. Ali tá, é viral. Uhum. No laudo tá, meningite viral. Mas o sintoma não era de meningite viral, era Bacteriano. da bacteriana. E ela olhou e falou: mãe, eu não estou entendendo. Porque assim, o laudo tá dizendo que é viral. Mas o sintoma não é da viral, porque não é esse sintoma. É a mesma coisa. Ah, Covid.
Você falou que teve seu pai, sua filha, né? É meu pai. Seu pai. Isso. Então, tipo assim, existem os sintomas da Covid. E como que o médico vai diagnosticar? Ele vai olhar e vai falar, ó, tá acontecendo isso, é falta de ar, não sei o quê, não sei o quê. E depois Inflamação. ele vai fazer o exame. E o exame vai confirmar que aquele sintoma é aquela doença. Só que, no caso do meu menino, O o sintoma sintoma era era um- de uma coisa, de um tipo de doença. E o E o diagnóstico diagnóstico era aquele. E a médica chegou e falou, só que eu não estou entendendo nada. Por quê? Aí, ela falou para minha esposa, depois minha esposa falou, mas também, tudo que eu falava pro pai, o pai falava, ah, Deus chegou na frente. Eu não falava Deus chegou na frente, mas acho que ela não lembrava, ela falava, Sim. Deus chegou na Eu lembro que frente. tinha Deus e Deus chegou na frente. controle. Entendeu? Eu sempre falava, doutora, o Deus que eu sirvo não perdeu o controle de nada. Então, tipo assim, quando ela pegou e falou assim, Deus chegou na frente. Então é isso, mãe. Deus chegou na frente. Palavras da médica. Glória Deus a Deus. chegou na frente. E como de Excelente fato, demais. Deus já tinha chegado antes. Porque Deus já tinha falado comigo No uma vento. semana antes. Ó, pastor, eu vejo o Senhor dentro de um vento. Mas nesse vento Deus está dizendo que Ele vai estar contigo. Você entendeu? Então, tipo assim, a gente tem que acreditar que Deus é poderoso. Pastor, que a gente está aqui, Deus ele vai se movimentando, e Sim. como diz na palavra, né, que o Espírito movimentava os irmãos para falarem com Paulo, e Deus começa a Sim. movimentar. Eu quero saber, pastor, ou melhor, eu acho que de repente nós queremos saber como que ficou a congregação do pastor, sabendo, poxa, o pastor que cuida da gente, o pastor que Sim. se der uma dor de dente, a gente passou 3 horas da manhã, o Sim. pastor vem orar, o pastor corre 3 horas da manhã, não tem essa, pastor, a unha encravou, né? Tô sendo hiperbólico, né? Mas Ô, varão, é assim, ó. A igreja parou. O povo, congregação que eu tava, povo muito amoroso. E por bondade de Deus e da igreja, nós caímos na graça. E o menino, para você ter noção, é assim, ele bebezinho, assim, 4 meses, 5 meses, ele começava a ficar agitado. Ele já tem até hoje, ele tem uma predisposição para música. Tanto que em casa ele já tem uma bateriazinha, já comprei 2 violinos, quebrou. pentecostal. É, É pentecostal. Hoje ele tá tem com uma 3, flauta, 2,5. 2,5. É. Mas ele com 6 meses, 4 meses, 5 meses, até uns 6 meses, ele começava a ficar mais agitado. A gente pegava o celular, sabe o que a gente colocava? Ele parava na hora, orquestra. Colocava uma orquestra, ele parava, a orquestra tocando. Meu Deus. Ia no YouTube, a orquestra tocando. A orquestra estava tocando, ele parava. Aí ele com Interessante. um aninho, aí o coral da igreja que eu dirigia tava cantando e ele tava regendo. Aí os irmãos filmavam, Meu os Deus. irmãos filmavam e mandavam pra minha esposa, mandava pra mim. Bateria, ele terminava o culto, ele, papai, tá, que era a bateria, entendeu? E tem Não sabia ritmo. Então, falar. tipo assim, o povo ficou. Porque o menino chamava atenção nessa questão da igreja e o povo nos abraçou demais lá, A entendeu? forma saudável dele Sim, ver naquela então situação. era mandando mensagem direto, preocupado. E o setor de Hermelino Matarazzo, os pastores, graças a Deus, eu tenho um muito bom relacionamento com todos eles. Quando ficou sabendo, toda a igreja, o setor inteiro orando, os amigos, eu tenho um amigo de outro ministério que me ligou, até um que tem uma condição financeira boa, me ligou, meu amigo, fiquei sabendo, você está precisando de alguma coisa? Eu falei, não, meu chefe, só de oração. E ainda falou, você está precisando de dinheiro, se tiver precisando, pode falar. Eu falei, meu amigo, você pôs sua igreja em oração? Pus, é o que eu preciso. O que eu preciso agora é que você ore pelo meu filho. Só. Então, tipo assim, graças a Deus, isso é o bom, que às vezes a gente olha e tem gente que até fala, eu comentei no dia que nós nos conhecemos lá na igreja do pastor Jeremias, né? Sim. Do pastor Jeremias, eu não sei se você estava perto, mas na hora que a gente estava comendo as pizzas ali, eu falei, tá vendo, irmão, tem gente que fala que ser pastor é ruim. É que às vezes a pessoa só olha a O diversidade, banquete. só olha a diversidade, porque a gente às vezes perde sono por causa da família dos outros, a sua Isso. família tá tudo bem, mas você tá preocupado em casa com a família de um membro seu, de um Membro. amigo. Você vai chorar, às vezes, por causa dos problemas alheios, entendeu? Só que aí eu brinco sempre, eu falo, irmão, você tem que olhar o lado bom da coisa. Você tem que olhar o lado bom. Uhum. Então, tipo assim, ser pastor tem os seus bônus? Tem. Mas muito mais bônus, Bônus. entendeu? Muito mais bônus. Tem amigos que na hora que você tá. A unha encravou, pastor, nós vamos orar, minha igreja tá orando, entendeu? Pastor, e como é que foi tá passando por esse processo todo e pastoreando a sua igreja? É. Uma ótima pergunta. Varão,
Aí Os obreiros falou, Não, sempre tive suporte. Mas é assim, que nem teve um dia mesmo que a nossa congregação foi sair, cooperar. Eu tive que deixar minha esposa, que eram as irmãs que ia. Falei, ó, você fica e eu vou junto, acompanhar, entendeu? Porque, na realidade, todos, todo líder, ele passa. Porque não é porque nós somos pastores, estamos na frente de um trabalho, nós somos super-homens. Não, nós somos ser humano como qualquer um outro. Só que a igreja está ali, ela quer ouvir uma mensagem. hum, Ela quer receber a palavra de Deus, entendeu? E por mais que às vezes você vai para a igreja, por dentro você está dilacerado, mas você não vai chegar ali. O que que a Bíblia fala? Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é você está pequena. entendendo? Então, eu estou arrebentado, mas eu preciso entregar uma mensagem de Deus para a igreja. Sim. Porque independente, irmão, de que se Deus curar ou se Deus recolher, ele continua sendo Deus. O pastor me fez lembrar, pastor, Jesus, quando ele recebe a notícia que João Batista foi assassinado, Sim, ele quer se retirar para orar só. Mas quando ele olha, tá a multidão com fome. sim, Ele deixa a dor dele de lado sim, e vai alimentar a multidão com fome. E assim, eu estava conversando com uma mulher que trabalha lá onde eu trabalho, e ela tem uma visão superficial de pastores. É porque ela é leiga mesmo. sim, É, para ela, pastor é rico, para ela, pastor ganha dinheiro e não sente na pele o que nós passamos. A sim, gente que está lidando, né? Tem uns que escandalizam, é sim. claro que tem. Uma infinita minoria, né? Eu acho que a proporção em relação daqueles que fazem um trabalho sério é muito maior. É A muito. porcentagem é só Deus na Sim, causa mesmo. sim, E, e é bom as pessoas conhecerem esse lado do pastor. O filho do pastor é, humanamente falando, à beira da morte. sim, Só pela fé que ele já estava curado. E mesmo assim, o pastor não deixou de fazer seus trabalhos. Eu passei muito por isso também. sim, Onde Diogo aqui é testemunha de minha filha estar internada, minha filha está sem ar e eu estar fazendo a obra, sim, nós estarmos fazendo a obra. sim, E aí a gente cresce, a gente está ouvindo uma geração que permite tudo. Não, se acontecer um problema na tua casa, abandona a obra. Davi, quando ele vai enfrentar o gigante, ele deixa um guarda com as ovelhas. Se ele não pode estar, ele dá um jeito. E hoje eu estou vendo que essa geração está diluindo o evangelho sim, e o evangelho ele não tem como ser destruído de fora para dentro, mas tem locais, eu não digo o evangelho porque o evangelho é soberano, uhum, mas tem lugares que ele é implodido, ele é destruído de dentro para fora, porque os líderes perdem essa noção, né, pastor? sim. É assim, a gente tem que saber diferenciar muito, porque eu até na congregação eu ensino as prioridades do ser humano, entendeu? E isso é membro, um cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, até os pastores presidentes, né? A gente precisa saber que na vida a gente tem algumas prioridades. E eu sempre falo, como pastor de congregação, que a primeira prioridade tem que ser eu e Deus. Eu preciso estar bem com Deus. Porque eu vou dizer aqui, mas é que eu vi um pastor uma vez falar, e eu sempre comento com meus obreiros lá. Falou, o obreiro ele tem que estar pronto para duas coisas, irmão. Para pregar e para morrer. Tem que estar pronto. É obreiro, tem que ter uma mensagem para entregar para a igreja. Sempre. E para morrer, porque se morrer agora, tem que morrer, tem que ir pro céu. Preparado. Você tá entendendo? Então tem que estar pronto, sabe? Tem que estar Pregar para pronto morrer. Mas com as vestes a, brancas. a prioridade minha tem que ser eu e Deus. Depois que eu estou bem com Deus, eu preciso estar bem com a minha família. Por que que a gente vê muitos filhos de crente que não quer nada com a igreja? Porque às vezes não houve um bom testemunho, o pai, a mãe não foi um exemplo, porque tem um ditado que diz que casa de pai é escola de filho. Se seu filho vê você tratar bem a esposa, a mãe, ele vai, quando ele casar, ele vai Sim. ser um bom esposo. O, Se o a espelho, né, filha vê a reflete. mãe ser uma boa mãe, uma boa esposa, ela vai ser. Se vê ser um bom servo, eles vão ser.
Então, às vezes, a gente acaba perdendo a nossa família por conta disso. Sim. Então, tipo assim, antes da igreja, é claro que a gente concilia, eu entendo o que você está falando, que a gente tem que conciliar. Calma aí, não é porque é a minha vida, meu filho está no hospital, que eu não vou botar os pés na igreja. Calma aí, minha esposa está lá, eu estou em casa, minha filha está bem cuidada, eu vou para a igreja. Eu tenho um povo que precisa ouvir. Sim. Sim, sim. Depois é aí o meu trabalho, porque eu vivo do meu trabalho, eu não vivo da obra. Eu não sou assalariado, entendeu? Eu não tenho salário para dirigir igreja. Sim. E depois eu e a obra, Uhum. entendeu? Então, independente de tudo. Mas, acima disso tudo, eu sempre falo, irmão, você pode investir no reino, pode trabalhar na obra, pode trabalhar para Deus. Porque quando nós fazemos para o Senhor, visando o nome dele ser glorificado, quando nós precisamos, Ezequias. ele faz por nós. Você Ezequias. entendeu? Quando meu pai ele foi internado, porque eu que levava, né? Eu Sim, que dirigi em casa sou eu, o carro. Então levava meu pai, levava minha irmã, levava. Eu que levava, na época da Covid. Chegou na hora que eu deixei meu pai, eu pensei que era a última hora que eu ia ver ele, era ali. Aí eu voltei pro carro, fiz uma oração com Deus, falei, Senhor, tá nas tuas mãos. E é isso que muitos precisam entender, que ainda que a gente tenha o sentimento pelos nossos entes queridos, é, tem hora que a situação está na mão de Deus. É o que o sim, pastor falou agora há pouco. O pastor sim. falou o quê? Que a esposa ligou 4 horas da manhã, preciso que você venha. O É, pastor falou, mas não tem o primeiro, que não vou fazer. poder subir, não tenho o que fazer, está na mão É, de Deus. sim, E eu lembro que quando, pastor, eu falo nesse sentido, é para uma boa interpretação até mesmo, sim, que assim, tem horas que a gente, de tanto confiar em Deus, a gente entregou. E sim, quem entrega, quem confia, descansa no sim, Senhor. sim. Então o pastor entregou e falou: Senhor, fiz a minha parte, É, eu levei a criança, estou em oração, estou em contínua oração, fazendo minha parte em contínua. sim, E em suma, a gente acaba percebendo que tem horas que não é a nossa mão. sim, E é isso que muitos precisam entender, que quando ultrapassou a nossa força, a nossa habilidade ou algo similar, chegou a hora de Deus fazer, né, sim, pastor? E eu sim, creio que o pastor chegou uma hora que falou, é Deus. sim, Então, e o interessante, pastor, eu acho que o forte hoje dessa entrevista é esse, Deus está no comando. sim. As pessoas É, precisam entender isso, pastor. O que o pastor está passando, a que mensagem é bem clara. não perde o controle, né? Você que escuta a gente, a mensagem é bem clara. Deus tem que estar no comando, né? Ezequias É, ele fala, Senhor, pelo que eu fiz, a reforma, tal. E a Bíblia diz que Deus ele se lembra. sim, sim. É, não, o segredo é esse, é a confiança. Ainda que tudo nos leve a descrer, a falar, não vai acontecer, não vai dar certo. O cenário é o pior possível, mas a gente precisa entender que mesmo em meio ao caos, Deus continua no controle. Ele não perdeu o controle, ele não te perdeu de vista, né? Ele não nos perde de vista. E às vezes o silêncio, quando Deus, a gente está passando por um vale, e você olha assim e fala, Senhor, fala comigo. E o silêncio vem, meu irmão. Aí, aí é que acho que dói mais. Aí é que dói. Fala, Senhor, fala comigo. E Deus não fala. E você vai olhando assim, não vê melhora. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E aí, doutor? Calma, tem que esperar os remédios fazer efeito. E você vê uma coisinha daquele tamanhozinho ali, que só para se estiver dormindo, sem ânimo, sem pique pra nada. Você tenta pôr sentado, ele não quer, porque não consegue se equilibrar. Pensa na vitória, varão, que foi num dia, você vai ver um dos vídeos aí que eu tô já de paletó, eu acho que eu vim de uma ceia aquele dia, e aí eu fui para o hospital, e aí minha esposa saiu, foi para casa, e aí o que que acontece? Eu tentando estimular ele a ficar em pé. Na negócio foi o primeiro dia que ele ficou em pé, que Eita ele se Deus. levantou, como acho que acho não, certeza. Foi tipo assim, uma felicidade ainda maior do que quando a criança está engatinhando, começa a engatinhar, que você vê que ela levantou no berço, ficou em pé, que aí deu aquele primeiro passinho, entendeu? Porque até então é assim, no mesmo quarto tinha uma criança de uns 2 anos e meio, 3 anos, que ele não andava. E era sequela de meningite aquele menino.
Tinha um outro no quarto que já era bebezinho de colo, também tava, porque foi bem na época que teve um surto de meningite aqui em São Paulo, o ano passado. Ano passado. Teve um surto aqui, a gente via falando na TV. Perto do Vila Tá, Formosa. e isso, tava tendo um surto, entendeu? De meningite. Foi bem naquela época que o menino pegou. E aí tinha um menino. Mas depois você pode dar uma olhadinha lá no laudo, tá lá. Aí o do meu menino, se não me falha a memória, acho que é 83 o grau que deu. O do bebezinho que estava internado lá era 0,5. Você entendeu? Tava internado lá com meningite. O meu deu Meu 83. Deus. E eu só fui ver que a moça que falou, que o médico disse que o dele deu. Ou seja, quase nada. O meu menino deu tão grave que deu, acho que foi 83, 84. Tipo, o grau. Então, tipo assim, foi muita coisa, entendeu? Ela veio com muita força. Meu Deus. E hoje É, ele tá correndo pra cima e pra baixo. tudo. Não, hoje não tem sequela. Nem Fala. parece a criança que teve uma meningite Não, grave. não, não. Falar. Por isso que eu digo. Eu tenho um amigo meu que teve um caso também. Não foi meningite, mas foi muito grave também. Que a filha tá viva, sem sequela, por milagre. Quando eu encontro com ele, eu sempre falo: meu amigo, Uhum. a vida inteira, aonde nós estiver, nós temos olhar dentro de casa, você vai olhar, falar: eu tenho um milagre andando dentro da minha casa, constantemente, entendeu? Meu menino anda, corre, brinca, é um milagre. É uma Ele é a alegria. mesma coisa. Nossa, então, tipo assim, é coisas, irmão, que você vai levar a vida, entendeu? Você leva, quando você olhar para o filho seu, você vai ver e falar que ele é um milagre. Não era para ter estar vivo hoje, Meu entendeu? Deus. Então, isso aí só nos leva a servir a Deus com mais Com alegria, alegria. glorificar mais ao Senhor. E no momento que tudo nos levar a descrer de algo, olhar e falar: não, Deus já fez uma vez com ele. Aí encaixa o salmo, né? Sim, Nós não encobriremos a geração futura sim, as maravilhas que sim. Deus faz, né? É, Temos que anunciar. porque assim, minha mãe já tinha sido desenganada há 21 anos atrás. Eu já fui curado de gastrite, entendeu? E agora meu menino, entendeu? Então, tipo assim, a minha vida é de milagre. Então, eu nunca posso descrer de que Deus é poderoso para fazer, ainda que ele não queira fazer. Mas o poder ele tem. Você entendeu? E o da sua mãe fortaleceu a sua fé, né? Sim, E a do seu filho vai fortalecer a fé de muitas sim, Muitas sim. pessoas aí. E Isaías 64:4 diz, né? Porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sim. Esse é o nosso Deus. É confiar, irmão. Não tem. O segredo é confiar. Porque até mesmo porque nós não temos outra alternativa. Ou é crer, ou é crer. Ou é confiar, ou é confiar. É, Ponto, acabou, a entendeu? gente vê, né, pastor, tantas pessoas que têm recursos financeiros, Sim, influência, conhece a pessoa da mais alta estirpe medicinal. A gente vê que não tem como, tem sim, doença que não tem reversão. Aí a gente conhece o que criou a vida. sim, É que nem eu ouvi, não sei se é somente uma analogia ou se de fato foi que um desses grandes eh, como é que eu posso dizer? Um dos donos dessas marcas de carro, parece que um dia viu um carro parado numa estrada e o carro era da montadora dele. hum, Falou, pô, fulano, o que aconteceu aí? Ah, esse carro aqui parou, não sei o que que é, não sei o que que é. Falou que ele, não, posso dar uma olhada? Pode. Em minutinhos ele resolveu. hum, O problema, é, quem não pode, quem não é, conhece, sim, se limita. A Bíblia diz que a sim, glória do homem é descobrir o que Deus encobriu. sim, Então a gente imagina, e aí vem na nossa analogia o dono do carro, ele vai lá dentro da criança, mexe uma coisa, tá feito. sim. É o nosso Deus, né? Ele que Porque fez, formou. ele pode. Então, o segredo é esse, a gente entender. Senhor, que a música lá do Danilo Massal, né? Delino Delino Massal. Massal. Se Se Deus Deus fizer, fizer, ele é Deus. ele é Deus. Se não Se fizer, não fizer, ele vai continuar sendo sendo. Deus. Então a gente precisa entender que
glória a Deus, graças a Deus, sou agradecido a Deus porque Ele fez o milagre. Mas vai ter momento nas nossas vidas que Deus não vai querer. E não é porque Ele não pode, Ele pode. Não é porque Ele é ruim, não, Ele é bom. Não é porque Ele é mau, é porque não é para acontecer. Agora, a gente tem que entender que Deus, Ele pode todas as coisas. E nenhum, não é Jó que fala? Bem sei que tu pode todas as coisas. E nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. Então, tipo assim, Deus, Ele pode. Basta Ele querer. Eu sempre, quando eu chamo alguém na congregação, irmão, vamos orar, tá enfermo, vem na frente. Nós vamos orar, nós vamos ungir. Nós vamos fazer o nosso papel. Esse é o nosso papel. Interceder. Você entendeu? Agora, curar Só é ele. com Jesus. É com Ele. É que nem quando a gente vai fazer um trabalho evangelístico na igreja. Nosso papel é qual? Convidar. Convidar. Traga, venha. Só Jesus. Convide alguém. Nosso papel é convidar. Aí vai 2 ou 3, né, pastor? Você entendeu? Agora, salvar é com o Espírito Santo que É vai verdade, convencer. convence, Jesus salva. Então, o que competir a nós fazer, Ele vai fazer. Sim. Pastor, a gente já está se Sim. encaminhando para o final. Vimos essa pequena parte da trajetória do pastor, entendemos a problemática, entendemos a virada do cativeiro, né, a resolução. A gente quer, pastor, pode abranger um pouquinho mais. Quando ele chegou em casa, a tua menina, os parentes, os irmãos, é só para a gente ter uma conclusão, tempo para Imagino. conclusão, né? Porque a Sim. gente está Se ficar aqui, ouvindo, o dia é curto, né? e a gente está ouvindo assim, na íntegra e assim com mais detalhes, né? Porque a gente Sim. conversou um pouquinho com o pastor, tivemos uma pequena prévia, porém a gente quer, pastor, poder. Quando ele teve alta, eu disse, não sei se eu falei aqui já, mas para você eu falei lá, que ele teve alta no dia do meu aniversário. Ô, glória, que Dia presente. 23 de setembro, Foi. entendeu? Foi dia 23 de setembro, foi o dia da alta. Então, o melhor presente que eu recebi na minha vida foi ver meu filho entrando dentro de casa. Então, tipo assim, agora você imagina. Fui buscar a minha esposa, na hora que entrou, que abriu a porta do apartamento, que colocou ele ali, dando aquele espacinho ainda meio tímido. Pensa, varão, a alegria. Minha menina, meu Deus do céu, minha menina até hoje é um grude com ele. É um grude, porque é o Quantos dias internado mesmo, pastor? internado, da hora que assinou a alta foi 10, mas no hospital foi 11. Entendeu? Teve Porque ele aquele entrou, ficou um dia antes, então, tipo assim, mas internado ali foram 10 dias, se não me falha a memória. Pastor, me faz lembrar de Apocalipse 2:8, né? 3 tribulações de 10 dias. Sim. Meu Deus, Então, foi literal pro pastor. mas quando chegou em casa, foi uma festa medonha, né? Os parentes, a família. A igreja. E, oxe, imagina. Imagina o Quando primeiro culto chegou, que ele então, foi. então, tipo assim, é tudo, é coisa, irmão, que quando a gente prega, sabe, quando vem aqueles, principalmente os itinerantes que gostam de usar aqueles jardão, né? O Diogo é itinerante, até gosta de falar os jardões, né? Irmão, se você tá chorando, você vai rir. Se você tá pranteando, você vai dançar. Saltar. O tamanho da tua prova vai ser o tamanho da tua vitória. Irmão, a prova foi muito grande, mas ver ele entrando dentro de casa. Tanto que nos primeiros dias ele até começou a querer fazer bagunça, abrir armário, tudo. E eu falava pra minha esposa, eu falei, não pode, Micael. Aí minha esposa, pode deixar. Era isso que eu ia falar. Pode pastor. deixar, Deixa meu o menino filho. bagunçar. Aí eu falei, vamos ver, quantos tempos você vai aguentar isso, semana. entendeu? Quanto tempo você vai aguentar isso? Mas eu disse que não dava para mensurar a dor, né? O tamanho da impotência que a gente sente quando você recebe um diagnóstico desse. Então você tem que recorrer a quem pode. Pastor, o apóstolo, eu tava, quando a gente tava conversando pelo WhatsApp, acho que foi ontem ou anteontem, eu tava pensando sobre a entrevista, e pensando, pastor, como que as pessoas hoje querem tirar Deus, essa ideologia woke, a gente vê que estão querendo literalmente arrancar Deus da humanidade, mas tem a igreja, o sal e a luz, Sim. o farol. Sim. E Paulo, ele fala em 1 Coríntios,
Ele fala assim: eu não fui até vós com palavras de sabedoria humana ou persuasiva, mas com espírito e poder. Porque uma pessoa, quando ela vê Deus operando esse milagre, não tem demônio, não tem ser humano que tire a fé da pessoa, porque Sim, ela viveu sim, ela Natural. sim o sobrenatural. E sim, é isso que eu vejo como remédio para essa geração. É o sobrenatural de Deus. É sim. o poder, a gente se debruçar em E oração nós, e busca. sem interromper aí, nós estávamos conversando esses dias, né? Que antigamente, como tinha muitas curas, milagres, a igreja Era enchia, né? mais viva. E hoje muitos pastores estão mudando o modelo da igreja, né? Colocando uma luz ali, uma parede Uhum, preta, uma palavra com entretenimento para encher as igrejas hoje em sim, dia, porque hoje não se vê mais Hoje tem que ter a palavra persuasiva, né? A palavra isso. legal, a bem sim, colocada, conjecturada, sabe? A bem esquematizada, porque hoje isso que o pastor está trazendo agora, esse grande milagre, é, ele tem, claro que tem. Mas eu vi no começo dos anos 2000 também, eu via que a igreja ela era mais unificada em oração. sim, Hoje, via de regra, é claro, está se afastando mais o povo de Deus. sim. Mas o final da sua fala foi feliz, porque assim, Deus continua o mesmo. Mesmo. Há 2, 3 meses atrás, na congregação que eu tô, nós tiramos um mês de oração e jejum, toda a igreja. Aí eu fiz as escalas, nasceu em janeiro e fevereiro, vai jejuar na segunda, Sim, março e abril, para todo dia ter alguém orando e jejuando, todo dia na igreja. sim. E aí nós pusemos as causas, porta aberta, cura, batismo com o Espírito Santo. Quando chegou nos últimos dias, aí finalizou, aí eu falei, irmão, era na quarta-feira, eu falei, vamos ficar orando e jejuando, continua o processo até domingo. Domingo, depois do culto, As eu vou orar por testemunhas. vocês. Não, eu quero orar. Aí Legal. terminou o culto, o irmão da congregação pregou. Falei, quem está enfermo, vem na frente. Para a glória. Porque nós estamos orando para isso. Isso E a gente mesmo. precisa crer. Porque Jesus não mudou, você leu, ele é o mesmo. Hebreus vai dizer, ele é o mesmo ontem. Ele é hoje, ele vai ser amanhã, vai ser daqui um mês, um ano, na eternidade. Ele não muda, nós mudamos. Mas continua tendo milagre. Claro, com uma proporção menor, continua. Mas infelizmente hoje, a geração de hoje, Mudou a estratégia, você pastor. entendeu? Mudou a estratégia. Sim, Olha o que o pastor movimentou a igreja em jejum e oração. sim, E o jejum e a oração é a humilhação perante sim, Deus. sim, Então, aquele que se humilhar será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. Então, assim, quando a gente se humilha na presença de Deus, que a gente tira o homem, tira o ego, tira o nosso nome e aparece o nome do Senhor, aí milagres e maravilhas sim, acontecem. E é isso. O problema de hoje é que mudou-se as estratégias. A estratégia é mais cenográfica. sim, A estratégia ela é é, cenográfica, ela é audiovisual. sim, E o bastidor, que é a que oração e interessante. jejum, é por isso que eu finalizei a frase falando via de regra, porque tem pastores ainda que investem no Sim, jejum na oração, porque esse é o caminho. sim, Mas é o mais difícil, pastor. sim. É o mais trabalhoso. É porque a geração atual, ela mudou. É a geração do fast food, né? É, Fala, Senhor, micro-ondas. eu quero, pum, já tem que estar na Tem mão, que estar lá. Tá lá. entendeu? Não quer esperar. Senhor, e acha que Deus é o empregado da gente, e esquece que ele não é, entendeu? Infelizmente, hoje é assim. Eu falo lá na congregação que tem a geração Nutella, né? É a geração Nutella, que não aguenta nada, entendeu? Jesus não pode nem soprar, respirar, porque já acha que está passando um O deserto. vento. Eu falei, outro dia no culto de ensino, eu falei, irmão, tem muita gente que está dizendo que está no deserto. Mas eles falam que estão no deserto, mas tá comendo pizza e tomando Coca-Cola todo dia. Deserto não tem pizza, amigo. Deserto não tem Coca-Cola. Tem Sabe o que tem no conta. deserto? Tem providência. Deserto tem providência. A providência chega no último momento. E é aquilo ali. Eu preciso de X, É que nem o maná. você É a entendeu? É a porção do conta, dia. entendeu? Porção do Então dia. as pessoas pensam que a geração de hoje é assim, tô no deserto. Mas tá assistindo Netflix, tá comendo pizza, tá indo para cinema, é Coca-Cola e não vive providência, entendeu? Então, quando nós estamos no deserto, a gente vai viver cuidado. Deserto é você escutar a médica falar, olha, o diagnóstico não é bom, e Desenganar. você olhar e falar, doutor, o Deus que eu creio, o Deus que eu sirvo, não perde controle. Ele continua no controle, entendeu? É saber
que na hora de Deus, não na minha hora, ele vai se levantar. Salmos 12, se não me falha a memória, que por causa da opressão do justo e do gemido do necessitado, a Bíblia diz que ele se põe de pé, entendeu? Então é na hora que a gente vai gemer, aí ele se coloca de pé e fala, agora eu vou agir. Mas é na hora dele, e não na nossa hora, entendeu? Verdade, pastor. Pode falar. A gente já tá encerrando Sim, já. sim. E hoje foi difícil pra mim estar no meio de dois pastores, viu? Só tô aqui ouvindo, observando, aprendendo, né? Mas é bom, estamos chegando no final aí. Tá com lisonja já, né? Estamos no final aí. Quem quiser nos acompanhar, o ABOC é a Associação Beneficente O Cristo. Tem as nossas redes sociais. Deus abençoe. Se inscreva aí no canal. Nos ajude aí. Também temos um presentinho aí pro nosso pastor, nosso convidado. A caneca aí do nosso podcast. Deus abençoe. Maravilha. Muito Mas, obrigado. obrigado, mas como a gente também não pode vir de mão vazia, né? Glória. Temos aqui uma lembrança. Muito bonita a caneca, vai para a coleção, que lá em casa tem bastante dessas, Eita, né? É de glória. pregador, viu? É de pregador. As que tem lá é de pregador. Olha aí. Isso Tem aqui aqui vai um ser que eu livro vou tomar aqui. meu cafezinho agora. Deus abençoe. glória. Crescendo em tempos de crise. Sim. Sônia Silva de Souza. Temos 2 ali também, né, pastor? Sim, já dos primeiros Pastor Laércio e o convidados. evangelista Robson, que agora tem mais um do pastor Ney. Ei, seu Isso. conserva. Deus abençoe. Pastor, que Deus abençoe, que o Senhor continue dando saúde aos seus filhos, à tua esposa, ao pastor, à Amém. congregação, saúde espiritual, saúde física. Que nós agradecemos o pastor Ney, ele é um pastor que Uma benção. que tem a sua congregação, que toma conta, que ajuda, serve a obra de Deus e disponibilizou esse tempo, não é, que é muito corrido. Inclusive hoje o pastor tem um compromisso, que Deus abençoe grandemente. Eu queria também agradecer novamente a CLV Hortifruti e também ao The Beckman Professional, que Deus abençoe aos nossos patrocinadores, que o Senhor possa multiplicar também. Amém? Antes de terminar, queremos agradecer a todos que nos ajudam aí. Nosso irmão Daniel, que está aqui do nosso lado. A Rayane, Deus abençoe a todos. E como de costume, né? Nós acaba mais uma entrevista Com a com a bênção. bênção apostólica. Tá Amém. certo. Mas Amém. deixa, se vocês me permitirem, só passar o endereço da congregação Claro, lá. pastor. Claro. Tá um tanto quanto longe de vocês, né? Se quiser deixar suas Mas- redes sociais também. Também. da igreja, Rapaz, fica à As, vontade. as redes a gente pode colocar no caractere. sim. Nós estamos ali na Avenida Abel Tavares, 1300, Jardim Belém. Alguém que nos assistir, que morar lá perto, vai ser um prazer poder recebê-los lá, poder cultuar conosco, adorar Jesus. E também agradeço ao convite, foi muito prazeroso estar aqui com vocês nessa manhã de hoje. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, que esse projeto possa a cada dia criar corpo, crescer e que, em nome de Jesus, possa alcançar muitas vidas e transformar, né? Porque esse é o projeto, né? O propósito de um projeto desse. Que Deus abençoe a vida, a família, o ministério de vocês e continue sendo próspero. Amém? Obrigado pelo convite. Amém. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixa um like também no vídeo. Confira os outros irmãos que vieram antes também, que tem muita coisa edificante. Amém? Ative o sininho. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Bênção apostólica. Agora a gente vai para as bênçãos. Amém? Amém. Amém, pastor Ney, por favor. Tá certo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Nós que estamos felizes dizemos Amém. 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 Deus abençoe.